Geralmente quando a gente fala de um diagnóstico médico, existe uma expectativa muito clara de precisão, né? Com certeza. Aquela coisa exata. Exato. Tipo, alguém sofre uma queda, quebra o braço e vai direto para o hospital. O raio-x mostra aquela linha branca irregular no osso e o médico simplesmente aponta para a tela e diz, olha, aí tá o problema. E é um sistema super reconfortante. É binário. Ou está quebrado ou não está. Nós, como sociedade, gostamos muito que as coisas sejam visíveis, Aham. facilmente categorizadas e, o mais importante, resolvidas com uma intervenção óbvia. Engessou, esperou umas semanas, curou. Pois é. Mas quando a gente sai da medicina e entra no mundo da gestão de risco, do planejamento urbano e olha para as ruínas de um desastre ambiental, de repente essa máquina de raio-x parece que para de funcionar. O diagnóstico fica incrivelmente nebuloso. Fica mesmo. E é exatamente essa neblina que nós vamos investigar a fundo hoje. Mas antes de darmos o nosso mergulho, para quem acompanha o canal e gosta de entender as engrenagens ocultas de como o mundo funciona, fica aquele nosso convite rápido. Bem importante, aliás. Sim, sigam a página, curtam e compartilhem este material. É a melhor forma de apoiar o nosso trabalho e ajudar a difundir ciência e informação de qualidade para mais pessoas. Feito isso, vamos ao que interessa. E o que interessa hoje é entender como o diagnóstico de um desastre nunca, mas nunca é apenas técnico. Ele é político. Totalmente. As histórias que contamos logo após uma tragédia determinam o destino de milhões em verbas públicas. Para a gente entender isso, nós vamos nos debruçar sobre um artigo científico belíssimo e muito revelador. O título original é Barriers to Effective Flood Risk Management in India. Que foca no caso de Chiplum, né? Isso, o subtítulo é A Case of 2021 Chiplum Flooding. Traduzindo, seria Barreiras para a Gestão Eficaz do Risco de Inundações na Índia. O caso das inundações de Chiplum em 2021. Um material de primeira linha. Sim, é um documento acadêmico super rigoroso. Ele foi escrito pelos pesquisadores Aishwarya Borat e David Feldman. Eles são associados a universidades nos Estados Unidos, e o artigo foi publicado naquele periódico científico, o International Journal of Disaster Risk Reduction, no ano de 2026. E é uma fonte extremamente rica, porque nos oferece uma lente muito peculiar. Sabe, os autores não estão apenas medindo litros de chuva ou a topografia de uma montanha. Eles vão além disso. Exatamente, eles estão analisando a governança, as disputas de poder e como a sociedade constrói o que eles chamam de narrativas de risco. Então, a nossa missão aqui é tentar entender, através desse caso de Chiplum, por que certas soluções óbvias para prevenir desastres falham miseravelmente. Mesmo quando todos os especialistas concordam, né? Pois é, mesmo quando absolutamente todos os engenheiros da área concordam que elas são urgentes. Mas para quem nos ouve conseguir visualizar tudo isso, a gente precisa desenhar o cenário. Estamos falando da cidade urbana de Chiplum, na Índia. Que tem uma geografia bem específica. Sim, de acordo com os dados oficiais do Conselho Municipal citados no estudo, a cidade fica numa planície cercada pelas montanhas Sahyadri. Acaba formando uma espécie de pires geográfico, por onde passam rios importantes. Ou seja, uma topografia que por si só já é um funil natural para a água. E aí, em julho de 2021, o impensável aconteceu. Choveu forte, claro, era época de monções, mas em questão de pouquíssimas horas, na madrugada, a água subiu quase 3 metros de altura. Nossa, 3 metros é muita coisa. Pensa bem, 3 metros. O Conselho Municipal reportou que cerca de 70% da cidade ficou completamente submersa por 2 dias. Um cenário desolador. O saldo foi devastador. 6.000 casas danificadas, 5.000 lojas e comércios destruídos. Isso gerou um prejuízo estimado na casa dos 63 milhões de dólares. A vida daquelas pessoas virou de cabeça para baixo. Foi uma elevação incrivelmente rápida, violenta e letal. Não deu tempo para nenhuma evacuação organizada. E aí é que começa a minha confusão. A água baixou, a lama ficou, e o jogo de apontar dedos começou. Os autores afirmam que o desastre ambiental gerou histórias concorrentes. As famosas narrativas. Mas vem cá, como, na prática, pesquisadores conseguem medir o impacto de histórias?
Eles simplesmente foram até lá e ouviram fofocas na rua. Como isso ganha peso científico? Essa é a beleza da metodologia deles. Não foi apenas ouvir conversas informais. Os pesquisadores conduziram uma análise sistemática. Entendi. Eles mergulharam em arquivos de jornais locais e nacionais, destrincharam relatórios governamentais, comunicados oficiais de imprensa, registros de reuniões de conselho. Uma varredura completa. Sim, e ainda realizaram dezenas de entrevistas em profundidade com moradores, ativistas, construtores e políticos. E para organizar todo esse caos de informações, eles usaram uma estrutura de análise de narrativas de políticas públicas. Ou seja, eles tratam a disputa política como se fosse um roteiro de cinema. Exatamente isso. Como qualquer roteiro de filme, uma narrativa política tem um cenário, um problema central e um elenco muito bem definido. Tipo o mocinho e o vilão. Isso. Quem é a vítima, quem é o vilão e quem é o herói que traz a solução. A moral da história, na vida real, é a política pública que acaba sendo aprovada. Genial. E eles cruzaram essa análise narrativa com um modelo de vulnerabilidade. Esse modelo divide as causas de um desastre ambiental em 3 camadas. Certo. Vamos detalhar essas camadas porque isso parece ser a chave para entender o resto do artigo. Claro. A primeira camada são as causas mais superficiais, as condições inseguras imediatas. Por exemplo, uma casa de tijolos finos construída bem na margem do rio. O risco visível. E a segunda? A segunda camada são as pressões dinâmicas, que são os processos de médio prazo. Coisas como o rápido crescimento populacional e a falta de planejamento urbano ao longo de uma década. Entendi. E a terceira? A terceira e mais profunda camada são as causas estruturais. Aqui nós estamos falando da distribuição de poder, do sistema econômico dominante e das desigualdades históricas que forçam uma família a morar na beira do rio em primeiro lugar. Então o estudo investiga qual narrativa atingiu qual camada. Isso é brilhante e nos leva diretamente para a primeira grande história que surgiu nos dias seguintes à enchente. A narrativa em torno da represa. Onde a busca por um culpado precisa de um rosto e de um endereço fixo. Isso. O artigo detalha que, logo após o desastre ambiental, os moradores formaram um comitê local fortíssimo. A dor e o choque se transformaram em indignação organizada. E eles precisavam de um alvo. E eles apontaram um vilão claríssimo. Os operadores de uma represa hidrelétrica chamada Coquilhade, localizada rio acima. A narrativa dos cidadãos era muito direta. O que eles alegavam? Que no meio daquela chuva torrencial, os operadores teriam liberado um volume gigantesco de água de forma repentina e negligente, apenas para proteger a estrutura da represa, sacrificando a cidade de Xiplum no processo. É muito compreensível, sabe? Do ponto de vista sociológico, é muito mais fácil processar raiva contra um operador humano, alguém que supostamente apertou um botão errado, do que contra um sistema climático abstrato. Com certeza, a represa é um alvo tangível. Assim, você pode apontar o dedo para o prédio da administração da represa. Mas então o governo do estado entra na arena com a sua própria narrativa. Para rebater os moradores, o estado criou um comitê técnico liderado por engenheiros especializados em recursos hídricos. Especialistas oficiais. Exato. E o relatório oficial desse comitê publicou um número cirúrgico. A água liberada pela represa representou exatos 3,81% do volume total da enchente. Uma fração bem pequena. Eles calcularam o volume da bacia hidrográfica, cruzaram com os registros de vazão da represa e concluíram que a culpa foi, na verdade, da topografia de funil da cidade, somada a chuvas extremas sem precedentes e a uma maré alta que impediu o rio de escoar. E aqui nós vemos o que a literatura acadêmica chama de paradigma do perigo. Paradigma do perigo. Sim. O Estado mobilizou o jargão da engenharia e a autoridade da matemática para despolitizar completamente o desastre ambiental. Ao isolar a culpa em fatores climáticos excepcionais, eles transformaram a própria natureza no grande e único vilão da história. Espera, vamos traduzir esse paradigma do perigo. Basicamente, é o governo apontando para as nuvens escuras no céu e dizendo, tipo, não olhem para as nossas falhas de planejamento urbano, olhem para a chuva.
A culpa é da chuva. Mas vem cá, isso não é o álibi perfeito? Porque se a culpa é de um evento natural sem precedente, ninguém precisa ser responsabilizado. Ninguém perde o cargo político. E fica parecendo que a tragédia era simplesmente inevitável. Você capturou a essência com perfeição. É o álibi supremo. E o problema profundo de aceitar que a natureza é a única vilã é que as soluções que derivam dessa narrativa são totalmente superficiais. Como assim? O estudo aponta que, com base nesse relatório, as recomendações oficiais focaram em criar novos alertas de mensagens de texto no celular para a população e instalar novos medidores de chuva. Voltando à metáfora do início, o raio-x quebrou e o médico decidiu comprar um termômetro novo. Exato. Medidores de chuva não impedem a água de destruir casas mal posicionadas. Eles operam estritamente naquela primeira camada de risco. As condições imediatas. Isso. Essa narrativa governamental triunfou porque, além de isentar o Estado de culpa, as soluções propostas são baratas e não ameaçam a estrutura de quem detém o poder. Bom, se o governo conseguiu se esquivar magistralmente da culpa sobre a água que caiu do céu, a discussão tomou outro rumo. As atenções se voltaram para a água que transbordou do fundo. A segunda narrativa. Exato. Isso nos conduz à segunda narrativa analisada pelo artigo, que é a questão do acúmulo de sedimentos no rio. E aqui a dinâmica das facções muda de uma forma fascinante, porque passamos a lidar com a degradação física do meio ambiente. Sim. O artigo mostra que, nesse ponto, houve um raro momento de concordância. Tanto os cidadãos quanto o governo olharam para o rio Vachiste e concordaram com o diagnóstico físico. O fundo do rio estava raso demais, porque estava entupido de terra, areia, pedras e detritos. A capacidade de escoamento estava estrangulada. Estava. Eles concordaram no que estava acontecendo, mas declararam uma guerra aberta sobre o porquê. Porque concordar sobre o culpado implicaria em quem deveria pagar a conta. É exatamente isso. Os moradores apontaram o dedo para décadas de negligência estatal. Eles lembraram, inclusive, de um evento muito específico documentado no estudo. Qual evento? O rompimento de outra represa menor, a represa de Tiwari, alguns anos antes, em 2019. Esse rompimento despejou toneladas de lama e detritos diretamente no leito do rio. E o governo nunca limpou adequadamente. Caramba! E o que o governo disse? Já o governo se defendeu argumentando que o assoreamento era um processo natural de erosão das montanhas, agravado pelas construtoras privadas que despejavam entulho de obras de forma ilegal nas margens. É um jogo super complexo de transferência de responsabilidade, né? Sabe com que isso se parece? Fiquei pensando aqui. É como uma versão bizarra daquela brincadeira de dança das cadeiras, só que em escala municipal. Como assim? A música tocando é a água da enchente subindo, e ninguém quer ficar de pé sem cadeira quando a água baixar. Porque quem ficar de pé vai ter que assumir os 63 milhões de dólares de prejuízo. Então governo e construtoras ficam empurrando a culpa um para o outro. Faz todo sentido. Mas como os pesquisadores analisam a solução que saiu dessa briga toda? É aí que entra o conceito de consenso conveniente. Apesar de divergirem sobre a causa, todos concordaram que a solução era a dragagem do rio. Dragagem. Isso. Ou seja, colocar escavadeiras e maquinário pesado para retirar a terra do fundo e aprofundar o leito. E, incrivelmente, essa solução recebeu milhões em financiamento público de forma quase imediata. Mas por que liberar dinheiro para escavadeiras foi tão rápido e fácil, enquanto outras políticas passam anos travadas? Pensa bem. Porque a dragagem é a política pública perfeita em termos de visibilidade e ausência de atrito. Para os políticos é espetacular. Rende foto, né? Exato. Você coloca máquinas gigantes amarelas no meio do rio, tira fotos, mostra para a imprensa e diz: vejam, estamos trabalhando, o Estado está agindo. E para a população? Para a população que sofreu o trauma, traz uma sensação imediata de segurança física. O problema é que, sob a ótica daquelas 3 camadas de risco, a dragagem é um curativo em uma hemorragia. Nossa, mas como assim? Aprofundar o rio não resolve o problema da enchente. Resolve temporariamente, mas não toca nas pressões dinâmicas ou estruturais. A dragagem não impede o desmatamento ilegal nas montanhas, sabe? Aham. Ela não pune a extração irregular de areia.
Ela não exige nenhuma mudança de comportamento de grandes empresas ou da população. Fica tudo igual. Se a estrutura de uso do solo continuar a mesma, em poucos anos as chuvas vão lavar a terra solta das encostas desmatadas e o rio vai entupir de novo. É uma solução que exige muito dinheiro, mas exige zero sacrifício sociopolítico. Olha, isso faz muito sentido. E se cavar o fundo do rio é o ganho fácil perfeito para os políticos, porque é visível e não irrita ninguém, o que acontece quando uma solução realmente exige que a população ceda alguma coisa? Aí a história muda de figura. O que acontece quando a política mexe no direito de propriedade? Essa pergunta abre as portas para a terceira narrativa do estudo, que foca na ocupação das planícies alagáveis e, na minha opinião, esse é o ápice da nossa análise de hoje. Sem dúvida, porque é aqui que a engenharia e a sociologia entram em colisão frontal. E a colisão é assustadora. O artigo traz um contexto histórico sobre Chumplum que eu fiquei paralisado lendo. Citando relatos de arquitetos locais e planejadores urbanos, o estudo revela que a cidade possuía no passado mais de 60 lagos naturais. 60 lagos? 60. Eles funcionavam como uma esponja gigante. Quando chovia muito, esses lagos enchiam e retinham a água, protegendo as áreas secas. E você sabe o que a cidade fez nas últimas décadas com a chegada da rápida urbanização? Aterrou a própria defesa natural. Sim, a maioria absoluta desses lagos foi coberta com terra e asfalto. Viraram estacionamentos, complexos residenciais, mercados e plantações agrícolas. O sistema natural de drenagem foi soterrado em nome do desenvolvimento imobiliário e do crescimento econômico acelerado pós-anos 90. O padrão muito comum, infelizmente. Diante dessa realidade, o governo estadual percebeu que apenas dragar o rio não seria suficiente. Eles precisavam de uma intervenção na segunda camada de risco, o uso do solo. Então, qual foi a política pública proposta? A demarcação das linhas azuis e vermelhas. Uma ferramenta clássica e tecnicamente muito correta de zoneamento urbano. Sim, no papel é uma ideia brilhante. Eles desenharam um mapa de risco. Da linha vermelha para dentro é a área de inundação extrema. Regra do governo, fica terminantemente proibido qualquer nova construção comercial ou residencial nessas áreas. Do ponto de vista da engenharia de prevenção, é a resposta perfeita, certo? Tecnicamente perfeito. Evita que mais pessoas se coloquem na linha de tiro da água. Mas, no mundo real, desenhar essa linha vermelha no mapa causou um pânico socioeconômico sem precedentes. E aqui vem o ponto que mais me deixou confuso ao ler o artigo. Imediatamente após o anúncio dessa proibição, a cidade entrou em erupção. Houve protestos massivos, a Associação de Construtores Imobiliários foi para a rua, a Associação de Comerciantes protestou. Previsível, né? Até aí sim. Mas, de forma chocante, os próprios moradores de baixa renda, que haviam acabado de ter as suas casas submersas e seus móveis destruídos pelo desastre ambiental, eles também foram protestar contra a regra do governo. Pois é. Espera aí, para tudo. Por que as vítimas do desastre lutariam contra uma lei desenhada especificamente para salvá-las da próxima enchente? Isso não parece muito irracional? Olha, pode parecer irracional se olharmos apenas para o mapa hidrológico, mas se olharmos para a carteira dessas pessoas e para a forma como o Estado agiu, faz todo sentido. Explica isso. Os autores do estudo explicam o mecanismo desse pânico. A política de zoneamento imposta pelo governo enquadrou quase 70% da área urbana de Chumplum dentro da zona de risco proibida. 70% da cidade. É quase a cidade inteira declarada inviável. Exatamente. Pensa no que isso significa economicamente do dia para a noite. Se o seu bairro inteiro, de repente, é declarado uma zona vermelha de inundação onde nada novo pode ser construído, o valor da sua propriedade despenca para zero. Caramba. Como você vai vender aquela casa no futuro? Quem vai comprar? E mais grave ainda, como você vai até um banco pedir um empréstimo para reformar o telhado que a chuva levou? Os bancos devem cortar o crédito na hora. Sim, eles simplesmente param de aprovar hipotecas ou financiamentos para essas áreas. Os seguros ficam impossivelmente caros ou são cancelados de uma vez. Ou seja, a solução técnica gerou a ruína financeira imediata dos moradores.
É como um médico virar para o paciente e dizer, olha, você precisa dessa cirurgia cardíaca urgente para não morrer, mas ela vai custar as economias da sua vida inteira e tomar sua casa. Ah, e se não fizer, você morre de qualquer jeito. Uma excelente analogia. O artigo destaca de forma brilhante a falha catastrófica de governança. O Estado desenhou as linhas vermelhas, mas não ofereceu absolutamente nenhum plano financeiro viável de realocação. Faltou a parte social da política. Totalmente. Não houve um programa de compra de terras pelo governo, não houve subsídios consistentes para moradia em áreas seguras e, o pior, a decisão foi imposta de cima para baixo. Sem conversar com ninguém. Sem nenhuma consulta prévia à comunidade, ignorando a dependência econômica que essas pessoas têm com a proximidade do mercado central e do Rio. O que acabou criando uma aliança política muito bizarra, não é? Muito bizarra mesmo. A implementação autoritária e sem rede de apoio econômico uniu inimigos de classe. Como assim? Moradores de baixa renda que só queriam reconstruir suas vidas e grandes corporações imobiliárias que queriam manter seus lucros de especulação. Acabaram na mesma trincheira. Nossa, é verdade. Ambos passaram a lutar ferozmente contra o Estado e contra as linhas vermelhas, porque viam o zoneamento urbano não como uma medida de segurança, mas como uma ameaça existencial e financeira imediata. Isso ilustra perfeitamente as conclusões incisivas do Borat e do Feldman. A narrativa que finalmente tentou lidar com a camada mais profunda do problema, o uso irresponsável do solo e a expansão urbana desenfreada, foi exatamente a que colidiu com uma parede de tijolos intransponível. É o paradoxo das soluções profundas. Pois é, enquanto o dinheiro flui fácil para as escavadeiras limparem o rio, a política que realmente poderia salvar vidas na próxima década fracassa, porque exige sacrifícios que a sociedade, sem apoio estrutural, não pode ou não quer pagar. É o ciclo contínuo de criação do risco. O diagnóstico final do artigo aponta que a gestão eficaz do risco de desastres não falha na Índia, por falta de conhecimento de engenharia. Falha por quê, então? Ela falha por causa da economia política. Ignorar a sociologia da população, impor leis sem escuta democrática e não resolver a equação econômica das famílias faz com que até o melhor projeto técnico vire letra morta. Para amarrarmos tudo o que mergulhamos hoje, a grande lição que o artigo sobre Chiplum nos entrega ecoa muito além das montanhas lá da Índia. Ela serve para qualquer metrópole que lida com um clima extremo hoje em dia. Com certeza. Serve de alerta para o mundo todo. Soluções fáceis, visíveis e tecnologicamente pontuais sempre vão ganhar orçamentos milionários, porque não exigem que ninguém ceda um centímetro de poder. Mas as mudanças reais, aquelas que enfrentam a raiz de por que as cidades estão alagando, onde construímos, quem lucra com essa construção e quem é empurrado para a margem perigosa do rio, essas mudanças exigem negociação social complexa. O material de hoje nos lembra que a ciência de dados e a hidrologia são fundamentais, mas sozinhas são cegas para a realidade humana. Entender os interesses de quem conta a história do desastre ambiental é o primeiro passo para parar de repeti-lo. O que nos leva ao encerramento de mais uma investigação profunda por aqui. E eu não poderia deixar de lançar um pensamento provocativo para quem nos acompanhou até agora. Nós começamos falando que o diagnóstico de uma tragédia urbana não é um raio-x imparcial, mas sim um roteiro em disputa. A disputa pela narrativa. A provocação para quem está em casa é a seguinte: se as políticas públicas que vão nos proteger no futuro dependem de qual narrativa ganha o microfone no dia de hoje, quem está escrevendo o roteiro do planejamento urbano da sua cidade? Uma ótima reflexão. As pessoas estão participando ativamente desse rascunho, cobrando a raiz dos problemas? Ou estamos apenas na plateia, esperando para ler o próximo capítulo quando a água já estiver subindo e invadindo as ruas? É uma excelente questão para mantermos em mente da próxima vez que a gente vê promessas de obras milagrosas nos noticiários. Analisar quem é apontado como vilão nos diz muito sobre o que está sendo escondido, né? Perfeito. E olha, como um aviso de transparência essencial, é nosso dever informar de forma clara e formal que o conteúdo apresentado nesta análise profunda é uma síntese automatizada. Isso aí. Ela foi gerada com o apoio de inteligência artificial a partir do artigo científico que a gente detalhou lá no começo do nosso encontro,
Mantemos assim o compromisso inabalável do nosso canal com a objetividade, o rigor metodológico e o equilíbrio informacional. Sempre trazendo fontes confiáveis. Exatamente. Agradecemos imensamente a nossa audiência pela companhia, pela curiosidade e por nos ajudarem a compartilhar a ciência pelo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal!